Olá, seja bem-vindo ao nosso último módulo do curso de revitalização de igrejas. Nós já passamos aí basicamente 5 módulos, onde a gente trabalhou aí, principalmente no último, sobre os 7 fatores da revitalização, a aplicação disso tudo que aponta para uma mudança importante na maneira de operar a igreja. No último, especificamente, a gente deu um geral sobre o Waypass. É claro que na residência presencial a gente trabalha esses elementos de ajuste da estrutura de liderança, como é que a gente faz isso de acordo com o tamanho de cada igreja, algo que não tem como a gente fazer aqui no online, por isso eu encorajo você a participar em algum momento dessa residência presencial, vai ser uma bênção. Nós vamos falar de como hoje, de uma maneira específica, de como que a gente ajuda as igrejas a, de certa forma, gerarem outras igrejas de forma intencional, né? Sendo mães que fazem um pré-natal, enxoval, se preparam para gerar vidas mesmo. A multiplicação da igreja irá ocasionar essa renovação da liderança, esse espaço para novos discípulos e esse ambiente para engajamento de novas pessoas. Lembra que nós falamos que a igreja inclina, reclina e declina. Quando ela inclina e chega lá no topo da maturidade, ela tem que tomar uma decisão. Ou ela foca nela mesma e começa o processo de declinar, ou ela então se multiplica. Todo o processo da revitalização é para que a igreja incline, volte ao seu processo de crescimento natural e ela chegue lá na maturidade e agora engravide. Ela seja mãe de outras igrejas. E eu digo isso porque a maior parte das igrejas que não são obedientes aquele primeiro mandamento de Deus ao homem, elas têm dificuldade com isso. Qual foi o primeiro mandamento de Deus ao homem? Crescer e multiplicai-vos. Esse foi, de fato, o mandamento. A maior parte das igrejas, elas não são obedientes ao primeiro mandamento de Deus ao homem, que é aquele mandamento de crescer e multiplicai-vos, Gênesis 1, 28. Há igrejas que não querem ficar grávidas. Nós vemos isso constantemente. Elas são igrejas que estão viciadas em anticoncepcionais, né? Elas colocam, inclusive, até bloqueadores de gravidez, né? É uma metáfora que eu estou fazendo aqui para aquelas igrejas que só pensam nelas mesmas, né? E essa cultura leva as igrejas para uma cultura de manutenção e, consequentemente, de declínio. Porque como ela não se reproduz, ela vive para si. É tão interessante de que nessa nossa conversa, nesse último módulo, a gente vai conversar primeiramente sobre como que a gente pode ser intencional no retorno da visão adventista para que isso aconteça e depois para que nós possamos ser uma igreja que planta outras igrejas. Quando eu estou falando de ser intencional no retorno da visão adventista, é basicamente aquilo que a gente já conversou no módulo 3, tá bom? Lá a gente detalhou um pouco mais, é o que só quero relembrar você de que o foco do movimento adventista é um foco de igrejas que plantam igrejas, é um foco de um movimento multiplicador. A orientação e o foco dos líderes locais e pastores, principalmente pastores de tempo integral no movimento adventista, é para fora. É claro que existe esse balanceamento, como nós vimos na aula anterior, através do Waypass, mas tradicionalmente os obreiros são chamados para ter esse ímpeto evangelístico e apostolar. Os obreiros, principalmente esses que são assalariados. Desde o início do movimento adventista, não tinham pastores basicamente de igrejas locais. E eu estou falando isso não porque simplesmente a gente não pode ter pastores com dom de pastor, mas é para que você seja consciente que se você tem o dom de pastor ou dom de mestre, você tem que se cercar com pessoas que têm os outros dons para que haja essa vivência natural da plenitude de Cristo, conforme a gente viu na aula anterior. Mas, tradicionalmente, os pastores adventistas, na sua maioria, tinham essa vocação muito mais evangelística e apostolar. Mas até basicamente a morte de Ellen White em 1915, os pastores eles estavam voltados mais com foco para fora, principalmente plantio de igreja. E a principal função era capacitar os crentes, eles tinham esse trabalho de formar liderança, capacitar, treinar líderes, para que esses líderes fossem depois enviados e plantassem novas igrejas. Mas um dia, assim como o povo de Israel, que decidiu copiar os modelos de outros contextos e começar a adotar reis, né? Uma monarquia, também no movimento adventista a gente quis copiar outros segmentos congregacionalistas e nós começamos a adotar pastores de tempo integral. E o resultado foi uma diminuição gradativa do movimento de plantação de igrejas e, consequentemente, o enfraquecimento do perfil dos líderes locais. Porque aqueles líderes que estavam como evangelistas e plantadores que estavam lá fora, agora ficaram aqui dentro e tomaram o lugar do que estava aqui dentro, que eram os anciãos. Ellen White sempre se posicionou sobre a função do pastor distrital como evangelista, um plantador de igrejas, e como ancião, como pastor local. E, para você ter uma ideia, ela fala sobre isso na revista Gleaner. Eu já li isso aqui para você.
lá no módulo 3, mas eu quero relembrar. Ela diz o seguinte: não deveria haver chamados para pastores ficarem cuidando de igrejas, mas que o poder da verdade, doador de vida, impressione os membros a agir, levando-os a trabalhar diligentemente num eficiente trabalho missionário em cada localidade. E com a ajuda de Deus, a igreja deve ser educada e treinada a fazer um serviço eficiente. Olha o que ela está dizendo. Ela está dizendo que não deveria haver chamados para os pastores serem pastores só da igreja local, ou de uma igreja local especificamente, mas que ele fosse um pastor distrital, regional, né? E que esse pastor distrital, regional, tivesse a sua maior parte da sua vocação para formação de líderes, treinamento de pessoas, evangelismo e plantio de igreja. O próprio Arthur Daniels, em 1912, advertiu que se a igreja abandonasse esse modelo de ministério, a igreja morreria. Olha o que ele disse: nós não temos pastores instalados em igrejas. Em algumas das nossas maiores igrejas, nós temos elegido pastores, mas, como regra, temos realizado a obra evangelística e o trabalho no campo. Enquanto nossos membros e irmãs, nossos irmãos e irmãs, têm permanecido prontos a manter os serviços da igreja e conduzido as tarefas da igreja sem a presença dos pastores. E eu espero que isso nunca cesse de ser o sistema em nossa denominação, senão as nossas igrejas enfraquecerão, perderão sua vida e espírito e se tornarão paralisadas e fossilizadas, e a nossa obra estará em retrocesso. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Ele está dizendo de que o nosso chamado para que haja essas igrejas que se multipliquem, o que denota essa revitalização? Chegamos a esse processo de amadurecimento, não é? Então, agora, nesse processo de amadurecimento, que a gente já tirou a cultura de manutenção para uma cultura de multiplicação, a gente melhorou as práticas espirituais, a gente está formando novos líderes, a gente tem um plano de discipulado que pressupõe boa assimilação, capacitação e envio dos membros. Os nossos recursos financeiros foram ajustados para apoiar a missão. A nossa liturgia, ela está refém da missão e ela alcança as pessoas da nossa comunidade. E as nossas estruturas facilitam para que os membros vivenciem as suas verdadeiras vocações numa igreja ágil, que tem esse ímpeto para fora e para dentro. Gente, a nossa igreja agora está pronta para plantar uma nova igreja. O que acontece se nós retornarmos à visão bíblica da liderança da igreja e dos pioneiros, e bem como do início do movimento adventista? Isso, na prática, pode significar líderes locais que serão empoderados, a igreja local será muito mais forte e menos dependente, o desenvolvimento dos dons será muito mais efetivo, surgirá mais ministérios, a liderança será mais capacitada, os pastores estarão abrindo igrejas que plantam igrejas, os pastores estarão empenhados em formar novos líderes, os ministérios serão treinados constantemente, os pastores estarão empenhados em criar diálogo com a comunidade não cristã, algo que acontece às vezes pouco. O objetivo final da liderança apostólica, gente, é exatamente esse, é chamar a denominação da manutenção de volta para o movimento de missão. E o que é necessário para que isso aconteça? Primeiro, consciência dos papéis de cada um, já falamos isso no IPEST. Mas, além disso, a consciência dentro da estrutura de liderança, que a gente já falou no módulo 3. Pastor distrital, ele precisa ser cobrado como um treinador, um edificador, um capacitador, um evangelista e um plantador de igrejas. Nós precisamos que os líderes assumam o pastoreio local, e estou me referindo aos anciãos, para que liberem o pastor distrital para avançar com novas plantações. E quando isso acontece, gente, nós começamos a ver o sonho de Deus acontecendo na vida da igreja. Porque quando Deus nos criou, Ele colocou o DNA da multiplicação. A primeira geração criada ouviu essa ordem diretamente de Deus no jardim: crescei e multiplicai-vos. Nos primórdios, duas classes se levantaram, você vai perceber, os que agradavam a Deus e os que não agradavam. Os que cresciam e se multiplicavam, e aqueles que estavam preocupados em estavam preocupados o que Deus pediu, é colocado no texto bíblico, na genealogia, de que o negócio dele é gerar filhos e filhas. Mas quando você olha a genealogia daqueles que não são filhos de Deus, eles estão preocupados em fazer coisas. Por isso que a genealogia dos que não são filhos de Deus dizem que eles eram fazedores de tendas, de produtos de metal, instrumentos musicais e assim por diante. Passa aquela ideia assim, mas e os filhos de Deus não fazem nada? Não, é que a genealogia não está preocupada em mostrar os feitos deles, mas estão preocupados em dizer de que eles estavam sendo fiéis à ordem de Gênesis 1:28, crescei e multiplicai-vos. É por isso que os filhos de Deus estão fazendo filhos e mais filhos. Alguns levam isso ao pé da letra, né? É verdade. Qual é a compreensão, então, do plano de Deus? Ele quer mais filhos, né? Ele quer que sejam filhos gerados, né, esses filhos espirituais, por meio de sua liderança, e que a sua igreja seja reprodutora.
Deus está pedindo ao longo do livro de Gênesis para a igreja sair da planície de Sinar e gerar filhos. Só isso? Ele está pedindo para a gente crescer e multiplicar para a glória dele. Porque um dia Deus vai perguntar, assim como vai perguntar para as nossas famílias, onde estão os filhos que eu te dei? Deus também vai perguntar para as nossas igrejas, cadê as filhas que você deveria gerar? Não é? Cadê os filhos que você deveria reproduzir e frutificar? Deus colocou, né, no caso de Abraão aqui, né, se o homem e a mulher se sentem como Abraão estéreis, Sara, uma mulher infrutífera, Deus pode curá-lo. Basta apenas vocês persistirem, pedirem, prosseguir nessa caminhada, gente, há passos maiores a serem dados. Há uma maturidade muito mais bonita a alcançar quando vocês chegam nessa maturidade e começam a multiplicar a igreja. Então, quando a igreja se multiplica, coisas lindas acontecem. Primeiro é que você vai percebendo que há uma lacuna para que novos líderes surjam, porque uma parte da liderança saiu, uma parte dos membros saiu, então nós podemos evangelizar mais para trazer mais membros para o corpo de Cristo. Agora, nessa nova igreja, esses novos líderes vão poder desenvolver mais ainda os seus dons. A igreja nasce, por exemplo, a igreja que nasce com Abraão, ela tem essa marca. A marca dela é a obediência à missão de Deus, a obediência da missão que Deus lhe deu. Sabe-se que a igreja, ela personifica, né, na pessoa de Abraão, essa identidade de uma igreja que gera filhos, um movimento que se expande. No entanto, a maior contradição ao DNA de uma igreja é não gerar outras filhas, ou seja, não se multiplicar. Às vezes nós brincamos ao dizer que a maioria das igrejas elas tomam anticoncepcionais para não engravidar, que né, elas não estão preocupadas, né, em ver a reprodução, porque na verdade elas estão preocupadas com o seu próprio corpo. Elas não querem dar vida. São igrejas viciadas em manter o seu próprio estilo de vida sem se preocupar em compartilhar a vida com mais ninguém. Assim, elas ficam tão obsessivas consigo mesmo que elas adotam meios mais extremos, né? Elas colocam aparelhos bloqueadores de fecundação, impedindo quase que 100% a oportunidade de gerar vidas. A metáfora aqui, pessoal, é real. Eu estou falando de igrejas que existem há alguns anos, mas que nunca geraram outras igrejas. Pode-se dizer que, né, a minha igreja plantou uma igreja há poucos anos. Eu já vi gente falar assim, não, pastor, não, mas aqui é diferente. A gente plantou a igreja há poucos anos. É verdade. Surgiu um novo grupo ali, porém, não foi com o apoio total da igreja. Foi, às vezes, fruto de uma discussão entre membros que resultou na saída de alguns e que deu origem a mais um grupo que vem com esse DNA, com o DNA da briga, com o DNA da discussão, com o DNA, muitas vezes, da discórdia. Foi um grupo de jovens considerados meio liberais aí, que queriam uma igreja menos formal, que saíram, abandonando a igreja para fazer uma dita igreja pós-moderna, algo que a gente já falou aqui, que a gente não crê nisso, né? Não foi uma gravidez saudável, com pré-natal, com enxoval, prontinho. Foi uma gravidez muitas vezes forçada, com um filho colocado para adoção. Assim surgem muitas igrejas, pessoal. Elas nascem sem o apoio necessário, né, das igrejas parceiras. Surgem como igrejas sequeladas, com liderança que repete os modismos e os comportamentos da mãe sem desejo de multiplicação. Dessa forma, algumas igrejas, por exemplo, são como, eu sempre brinco, são como árvores bonsai, né? Elas não querem crescer. Elas estão felizes em envelhecer, permanecendo do mesmo tamanho sempre, visto que também as suas raízes, né, suas raízes principais são curtas, né? Elas não têm raízes que fazem com que, cresça muito, né? São igrejas que são capazes de gerar crescimento, mas foram tiradas ainda novas do seu contexto e foram podadas constantemente, cresceram em uma cultura de manutenção, né? Tá ali, tem gente que se especializa com bonsai, né? O negócio dele é viver só mantendo o bonsai pequenininho, cortando, apara aqui e outras coisas mais. Essas igrejas, elas não se veem como árvores geradoras de outras árvores, de modo orgânico. E o resultado é o surgimento de congregações, grupos, que nunca se tornam igrejas organizadas, uma vez que elas assimilaram uma cultura de manutenção e se tornaram dependentes para continuarem sendo cuidadas infinitamente, forever, né? Elas nunca vão crescer e se multiplicar. Muitas dessas igrejas são as igrejas de muitos distritais, que eles têm ali que fazer o papel de manutenção. Essas igrejas precisam ser revitalizadas para chegar nesse movimento de multiplicação orgânica, né? Outras igrejas, a gente diz, são como Ferraris. E eu vi isso aqui na Igreja Central de Curitiba uma vez, né? Nossa igreja não pode ser uma Ferrari, né? Elas têm de tudo, iluminação fantástica, banco maravilhoso, o melhor som, os melhores efeitos de painel, tudo é demais, né? O único problema dessa Ferrari é que
todos querem experimentar, entrar nelas, né? Todos têm ali vontade, uau, que delícia estar aqui. Só tem um problema com essa Ferrari, não tem combustível, né? Ela é muito linda, mas não gera movimento. Infelizmente, vê-se muitas vezes igrejas que são igrejas que têm uma capacidade, né? Uma estrutura, dinheiro, mas não tem movimento. São igrejas viciadas em programas com muita luz, bancos confortáveis, sons diversos, né? Um show, mas pouco movimento de expansão, pouco evangelismo, pouca vida espiritual. Essas igrejas deveriam ser coelhos e não elefantes brancos, né? Sabe o que é igreja coelho, né? Não sei se você já teve coelho, eu já tive coelho para nunca mais. Coelho faz duas coisas muito, faz muito cocô e muito filho, né? Então, as nossas igrejas são chamadas a ser coelhos que se reproduzem compulsivamente. Mas a maior parte das igrejas que, quando plantam com gestação de elefante. Demora muito para gestar e quando gesta é um só. Coelho não é assim. Coelho é uma ninhada, né? Vem um monte e é sempre. É esse tipo de cultura que nós queremos trazer, né? Muita gente prefere uma igreja Ferrari, né? Estar ali, que estejam estacionadas nos seus salões, mas que não tem nenhum movimento. Por outro lado, existem igrejas que são como o Mar Morto, né? Elas só recebem, nunca doam e por isso são mortas, né? Porque no reino de Deus a vida se encontra em compartilhar, em doar. É isso que você vai encontrar em Mateus capítulo 5. E com esse tipo de igreja, a gente não doa líderes, eles retêm os líderes, não deixam os líderes saírem para plantar uma nova igreja. Eles não compartilham dinheiro, eles só querem receber dinheiro, eles não dedicam tempo para apoiar outros contextos mais humildes. Eles só fazem programas para si. Os resultados disso são igrejas fracas, sem vida, liderança estéril, complicada muitas vezes, porque a água parada gera doenças, não é, pessoal? É assim. Ao contrário do Mar Morto, existe o Mar da Galileia, que é uma explosão de vida. Quem já foi lá sabe. Por quê? Porque ele doa água. A diferença é gritante, pois no Mar Morto não há nenhuma vida, nenhuma planta, nada. Já no Mar da Galileia, você vai encontrar ali uma explosão de verde, flores, peixes, tudo é vida. Sinceramente, pessoal, não se deseja que as igrejas sejam comparadas a um hospital. Eu ouço falar muita gente aí dizendo que a igreja é um hospital, né? Cheio de membros doentinhos, coitadinhos, que precisam de amparo, de cuidadinho do pastor. Pastor, levei uma topada, vem me visitar. Só pessoas fracas que precisam ser cuidadas, né? Pois estão de cama e sendo ali medicadas o tempo inteiro. Elas não têm condições de ser igrejas, né? Principalmente igrejas baseadas naquilo que diz Mateus 16, 18. Mateus 16, 18 diz que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não terá força contra ela. Essa igreja não está na defesa aqui, pessoal. Essa igreja está no ataque. As portas são do inferno, visto que a igreja está chutando os portões do inferno para resgatar o máximo de pessoas, tendo em vista que quem está na defesa é o inferno. Agora eu te pergunto, como que um grupo de doentes está chutando as portas do inferno? Talvez a igreja não seja um hospital, mas o vírus que causou uma pandemia da graça de Deus sem estratégia de controle por parte do inferno. Você entende a analogia? É interessante essa realidade porque talvez a melhor metáfora, se a gente fosse utilizar hospital, é um hospital do exército, um hospital de campanha, né? É um hospital que ele adota os feridos que estavam na guerra e eles recuperam esses feridos e mandam de volta para a guerra. Esse hospital ele é móvel, ele se locomove, ele não para quieto, ele está se expandindo para diversos lugares. Talvez, se a gente fosse usar a metáfora do hospital, quem sabe um hospital de campanha do exército combina mais com a vida da igreja. Outra coisa que a gente percebe, né, que a igreja ela não é uma grama verdinha, ela pode ser comparada com uma erva daninha. Mas como assim? Você já comparou agora como um vírus? Minha esposa sempre diz, não compara com vírus, compara com um anticorpo, né, que está dando força, vitalidade. Ela tem razão, né? Mas quando eu falo da erva daninha é porque eu sei porque a gente corta grama em casa e todo mês tem que cortar a grama novamente, porque nasce aquele negócio. A gente arranca, mas nasce. Assim deve ser a igreja. A igreja deve nascer em lugares onde o inferno não possa controlá-la. A igreja tem que nascer em lugares onde as pessoas dizem assim, mas como tem uma igreja aqui? Nasceu. Por quê? Porque aqui está o DNA da multiplicação. É tão interessante essa realidade que a gente tem que começar a se perguntar, né? Ao cortar sempre a grama lá de casa e aproveitar para cortar a grama dos vizinhos, eu percebo esse lado incrível, que a igreja ela não é uma grama verdinha, bonitinha, cuidadinha, são ervas daninhas, né?
E muita gente pergunta, pastor, por que você usa essa metáfora, né? Ao se perguntar por que as ervas daninhas crescem, fica fácil, né? Já que se arrancam todas as vezes lá, a gente arranca essa erva daninha. E quem plantou isso? De novo, ninguém plantou, elas nasceram, né? Apenas se rega a grama e elas nascem junto. Foi isso que Paulo expressou quando ele diz, né? Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Você não acredita que Deus vai dar o crescimento em lugares difíceis? Nós esperamos igrejas que se multipliquem como ervas daninhas. Simplesmente nascem porque já foram condicionadas a se multiplicarem. Se regar, elas vão nascer. Finalmente, as igrejas, elas não são barcos transatlânticos de cruzeiro, né? Repletos de pacotes, né? De curtição, com serviço de agrado ao cliente, bons palestrantes, comida boa, né? Day use aí, tudo. Você pode fazer o que você quiser. Não, gente. Igrejas são navios porta-aviões. Elas existem para receber pessoas e enviar pessoas de volta para a missão. Esse é o trabalho, essa é a lógica. A lógica é simples. Recebe e envia. Traz e envia. Se isso não está acontecendo em sua igreja, é provável que os membros achem, né, como um cruzeiro de férias, esperando os garçons e as camareiras religiosas executarem um bom serviço a cada semana. Lembre-se do ciclo dos movimentos. A igreja inclina e chega nesse ponto para se multiplicar. Né? Se ela não se multiplica, ela começa a entrar em processo de platô, manutenção e declina. O que faz uma igreja não declinar? É o seu ímpeto constante de plantação de novas igrejas. Igrejas que plantam igrejas, em último estágio, é uma igreja de nível 5, ou está na caminhada para uma igreja de nível 5. Nós estamos falando de uma cultura de autorreplicação. Ter um plano de oferta direcionado para a próxima planta. É ter treinamento para grupo de novos líderes para serem enviados para plantar uma nova igreja. É que no seu DNA existe essa mentalidade de discípulos que fazem discípulos. Nesse processo de autorreplicação, a gente começa a fazer as perguntas. Quantos líderes nós temos aqui? Quantos novos líderes nós estamos formando? Desses novos líderes, quantos novos PGs vão surgir? E desses novos PGs, quantos vão ser um embrião de um novo grupo base? E desse grupo base, quantos vão ser a nova igreja? Você percebe que essa mentalidade de autorreplicação vai chegando na igreja e isso vai perpassando todos os seus ministérios, todo o seu funcionamento. Nós temos um desafio aqui para a multiplicação da igreja. São perguntas que a gente faz dentro desse contexto, quando a gente está na residência presencial, que chega até você. Como é que vamos ajudar o pastor a ser um evangelista, formador de líderes e plantador de igrejas e menos uma babá dos membros? Onde nós podemos investir as nossas energias para abrir uma nova igreja? Quais os melhores líderes que nós vamos enviar para esse novo plantio? E quando nós vamos iniciar uma nova plantação? Quando que vai ser a nossa nova planta? O processo de maturação da igreja deve levar a não somente plantar igrejas, mas plantar um movimento de igrejas que plantam igrejas. Esse é o nosso foco. Essa frase impactou a minha mente em 2013, em um encontro de líderes interestaduais que ocorreu em São Paulo. Isso era muito grande, audacioso, requeriria muita dependência do Espírito Santo. Afinal, é Ele quem dá o crescimento, né? É algo extraordinário pensar que Deus está levantando pessoas do mundo inteiro imbuídas com o mesmo propósito de ver uma rede de compartilhamento da visão de plantar igrejas que plantam outras igrejas. Quando nós lançamos as primeiras bases para esse movimento aqui no sul do país, nós não tínhamos ideia onde isso iria dar. A gente desejava apenas ver isso acontecer, algo realmente reproduzível, sustentável, com fundamento. Nós éramos conscientes do senso de que a Igreja Adventista ela é um movimento missionário e tornar isso real na vida dos líderes, pastores e igrejas se tornou uma obsessão altruísta da nossa parte. Sinceramente, a gente desejava ver igrejas plantadas que dessem resultados diferentes das habituais e para isso a gente entendeu o seguinte, a gente precisa plantar para criar referência, mas a gente tem que revitalizar as igrejas para chegar nesse nível e é por isso que você está aqui. Porque nós queremos igrejas que não demorem muito para passarem de grupos para igrejas organizadas. Nós queremos igrejas que já nasçam ou que sejam autossustentáveis e que não dependam da associação para se moverem rumo ao crescimento. Nós queremos igrejas que tenham um custo baixo e um percentual de fidelidade alto. Igrejas que possam ser autorreplicáveis, que assimilem uma cultura de multiplicação exponencial. Igrejas que ficam grávidas de outras igrejas, mesmo antes de ter o seu prédio próprio.
Igrejas que reflitam o próprio contexto ali da sua realidade, do seu bairro, alcançando as pessoas da sua vizinhança, fazendo a diferença na sua comunidade onde estão inseridas. Nós estamos falando de igrejas em que a metade do seu público fosse de amigos que ainda não se veem como parte do corpo de Cristo, que ainda não são batizados. Tem noção disso? Nós estamos falando de igrejas que têm um percentual alto de envolvimento, de batismos. Igrejas que o evangelismo seja de fato integrado e o percentual de apostasia é muito baixo. Nós estamos falando, gente, de igrejas que se enxergam como um movimento essencialmente adventista, que exalta a identidade e a missão do remanescente de Deus para o tempo do fim. Foi diante desse sonho, né, que a gente fez. O meu único pedido para Deus, diante dessas realidades, foi que Ele nos movesse rumo a essa igreja e que Ele nos ajudasse a resgatar os marcos da visão adventista. A gente não queria inventar nada, né, mas a gente queria simplesmente, né, nem inventar nada, nem desconsiderar o que estava sendo feito. Pelo contrário, a gente queria apenas ser obediente e quer apenas ser obediente ao que ele disse que a gente deve fazer e buscar a essência da visão adventista. Foi isso que nos trouxe ao Vintage, foi isso que nos trouxe ao Acts Plantador. E é por isso que todo esse conteúdo desse curso é para gerar essa consciência. Nossa última conversa que a gente vai ter, né, nessa próxima última conversa, eu quero encorajá-lo a fazer parte de um movimento de plantação de igrejas que planta igrejas. Sua igreja deve chegar nesse estágio de maturidade consciente em sua saúde espiritual para que ela possa gerar novas igrejas. O Acts, ele não surgiu no vácuo. Ele é fruto de líderes com esse pensamento de multiplicação, líderes que almejam igrejas sendo revitalizadas para que possam ser embaixadores, né? Embaixadas, verdadeiras embaixadas do reino de Deus na sua cidade. Ter você na residência de plantação de igrejas não é nada mais do que uma continuação nessa nova etapa de igreja de nível 4 que você terá a partir ainda desse curso, né? Já agora trabalhando a residência de plantação de igrejas. Eu espero você nessa rede. Sinceramente, eu espero você nessa rede. Eu espero encontrar você nesse nosso último encontro e até breve.